Alô, galerinha, você é geração concurseira de qualquer lugar do Brasil que nos acompanha sempre pelas redes sociais. Em especial, mais uma vez na companhia dos queridos amados prof. Léo Martins. Show. Leonardo Martins, é isso, amado mestre? Exatamente. Leonardo Martins, que na outra dica falamos aí um assunto muito massa. Parabéns pelaquela dica, prof. Muitos alunos elogiando aí. Não só o nosso aluno da SEDUC, como enfim também da SPSEC, da ESA, os alunos do médio, fundamental. Né? Massa. Hoje falaremos sobre demografia. Exato. Não é democracia, é demografia. Exato. Esse assunto vai em especial para vocês aí, futuros professores do estado, SEDUC, Ceará. Prof. Léo, qual a importância para o aluno, no caso, que está se preparando para essa prova, que já agora, dia 20 e pouco desse mês de outubro, ele praticar exercícios, também leitura e também o principal, ter controle emocional. Esses são pontos que vamos abordar no final. A atividade física, na realidade, né, cara, ela é uma grande concentração psicológica, né? Porque você cria uma válvula de escape, né? Então a atividade física ela deve ser extremamente... Não é só se concentrar no estudo, vou estudar. Pô, estudar é importante, você vai fazer um concurso, é fundamental que você tenha a carga do conhecimento, mas também é fundamental que você se exercite também, né, show? Que você tenha um momento para que você liberte mais a cabeça, diminua o nervosismo, porque normalmente é em jogo a tua carreira. Então a gente fica muito nervoso mesmo na hora de uma prova. Então eu acredito que seja fundamental você separar um tempinho para poder fazer uma atividade física. Inclusive, show, eu corro, quando eu tenho tempo, eu corro 5 km. Quando eu tenho, normalmente, né, todo dia, quando dá tempo assim de tarde para de noite, eu corro uns 5 km para poder manter e tirar um pouquinho o estresse, né? Porque realmente a ansiedade acaba com a gente. Para vocês, futuros servidores da SEDUC, essa dica hoje sobre demografia com o professor Léo Martins, de Fortaleza, dos bastidores do Colégio Estadual de Concurso Sérgio Centro. E também não esqueçam, aproveitem que vão ver esse vídeo, lembrem-se toda vez que for entrar na sala de aula, que forem sair, tragam os seus respectivos TDs, beleza? Prof. Léo, com vocês, demografia. É isso aí, galera. Pessoal, o assunto da geografia da população, a demografia, é sempre muito cobrado por todo tipo de banca. Na realidade, comentar sobre demografia é bom você lembrar sobre o envelhecimento da população. Professor, a população vem envelhecendo? Vem. Isso é um quesito mundial? Sim, é um quesito mundial. Professor, eu pensei que o envelhecimento da população fosse só coisa de país rico, que as pessoas do país rico vivem mais, vivem melhor, então elas envelhecem mais. Não, toma cuidado. Você deve lembrar que hoje em dia o envelhecimento da população também é um contexto dos países emergentes. Professor, o que são países emergentes? Países emergentes são países subdesenvolvidos, porém que apresentam um desenvolvimento industrial crescente. Ah, professor, e o que é que tem a ver o crescimento da industrialização com o envelhecimento da população? A industrialização ela está totalmente ligada com os avanços da medicina. Os avanços da medicina, obviamente, vai estar ligado com o aumento da expectativa de vida. Campanhas de vacinação, todo esse contexto, né, do saneamento básico. Então, tudo isso vai somatizar para que as pessoas passem a viver mais, tanto em países ricos como em países em desenvolvimento. Então, professor, o envelhecimento da população é um contexto mundial? Envelhecimento da população é um contexto mundial. Inclusive, esses países, tanto ricos como países pobres, estão se reunindo, inclusive dentro do contexto de países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Nós temos um grupo de países que são chamados países emergentes, que estão apresentando um grande crescimento industrial, que são os BRICS. Ah, professor, o que são BRICS? BRICS, show, não são os bairros de Fortaleza. Barroso, Rosalina, Itaperi, Cajazeira e Serrinha. Não são esses bairros. BRICS, na realidade, é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esse termo BRICS foi criado por um economista no ano de 2001, chamado James O'Neill. E esse termo BRICS chama-se os tijolos da economia. Como assim, professor, os tijolos da economia? Esses caras seriam a promessa para o contexto econômico mundial dos próximos anos. Inclusive, esse poder industrial desses países, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, aumentou a expectativa de vida da sua população. Porque o que são esses países BRICS? São países emergentes. E o que são países emergentes? Países que apresentam a industrialização evoluída. São subdesenvolvidos? São, mas estão em processo de desenvolvimento. São países em desenvolvimento, que apresentam um crescimento industrial. E esse crescimento industrial está refletindo aonde? Na expectativa de vida da galera. E eles estão passando a viver mais. Então, o envelhecimento da população é questão de país rico e país pobre. Inclusive, hoje,
Todos os países ricos e países pobres estão discutindo uma temática importantíssima. Qual é a temática? O envelhecimento da população com a questão da aposentadoria, da previdência social. Já ouviu falar naquela questão da reforma da Previdência aqui no Brasil? A reforma da Previdência, na realidade, não é no Brasil apenas. A reforma da Previdência, ela é mundial. Vários países já estão fazendo essa reforma da Previdência, sejam eles desenvolvidos e subdesenvolvidos. Por exemplo, aqui no Brasil, nós estamos tendo, vai ter essa reforma, vai ser votada próximo ano, vai ser votada, provavelmente seja aprovada, não foi ainda aprovada. Não vai ser não. Talvez não seja, né? Esse é o ano de eleição, né? Ninguém quer aprovar, ninguém quer mexer com isso, mas próximo ano, 2019, talvez seja aprovada. Professor, e como é que vai ser essa reforma da Previdência? Por que que existe essa reforma da Previdência? A população que está envelhecendo, está recebendo aposentadoria, está sendo superior às pessoas que entram no mercado de trabalho. Entenda, qual é a questão no quesito mercado de trabalho do Brasil? Qual é o que gera mais emprego no Brasil? É o mercado formal ou o mercado informal? Acho que é informal. O informal, show. Hoje em dia, o que mais está gerando emprego no Brasil é o mercado informal. Ah, professor, o mercado informal é aquele que aparece nas provas com o nome subemprego? Sim. Cuidado, porque o nome subemprego parece uma coisa ruim, né? Ah, você trabalha no subemprego, parece que você trabalha com tráfico de droga. Cuidado, subemprego não é uma coisa ruim. O subemprego é o emprego informal. E o que é que tem a ver o emprego informal com a aposentadoria? Me diga uma coisa, a galera que trabalha no emprego informal, paga INSS? Não contribui. Não contribui. Porque são proibidas, elas não podem? Não, podem pagar via tesouro direto, podem também ter uma previdência privada, mas... Individual, sim. Isso, microempreendedor. Mas fora isso... boa parte da capitalização do dinheiro do INSS vem das pessoas que estão no trabalho, em emprego formal. Professor, o que é que mais gera emprego no Brasil? É o formal ou o informal? É o informal. Aí o que é que a gente está entrando, show? Está entrando praticamente no esquema de pirâmide. Como assim esquema de pirâmide? Eu tenho pessoas se aposentando e eu tenho pessoas entrando no mercado de trabalho. Não existe uma reserva guardada para você para quando você se aposentar. Ah, mas eu me aposentei e recebi o dinheiro. Porque tem alguém trabalhando e pagando aquilo ali, a sua aposentadoria. Mas o governo não tem o dinheiro guardadinho para você. Porque se o governo tivesse alguma forma de dinheiro seu guardado, ele já teria tirado. Porque o governo ele faz essa captação de recursos. Então, na realidade, existe um esquema de pirâmide. Como assim esquema de pirâmide? Eu tenho pessoas se aposentando e pessoas entrando no mercado de trabalho. Então, quando eu me aposento, aquele cara que está trabalhando paga minha aposentadoria. Não existe reserva, está guardadinho meu dinheiro. Não existe essa reserva. Então, no meio desse contexto, tem um problema aí. Qual é o problema? A população está envelhecendo, né? Muitos aposentados. E qual é o contraponto? O contraponto é que a população jovem está reduzindo pra caramba, show. Show, você deve lembrar que antigamente a taxa de fecundidade era de 6, 7 filhos por mulher. Por exemplo, sua vovó. Sua vovó talvez com 18 anos de idade já tivesse 3 filhos. Com certeza, tivesse mais. Talvez tivesse mais. Às vezes a gente comenta isso, o pessoal fala, professor, a minha avó com 19 anos já tinha 8 filhos. O que é que eu dou o nome disso? Taxa de fecundidade. Taxa de fecundidade é a quantidade de filhos que a mulher pode ter no período fértil. A taxa de fecundidade antigamente era de 6, 7 filhos por mulher, por casal. Hoje em dia, a taxa de fecundidade, anota a dica aí, vai estar na tua prova. A taxa de fecundidade do Brasil está abaixo do que a ONU diz que é o normal. A ONU diz que o normal é uma taxa de fecundidade de 2 filhos por casal, que eles chamam de taxa de reposição. Já no caso do Brasil, é 1,6 filho por casal. Entenda, a ONU diz que o normal é ter 2. No Brasil, essa taxa de reposição está 1,6. Como assim 1,6, professor? É um filho a metade de outro? Não, não é um filho a metade de outro. 1,6 é uma probabilidade que não está chegando nem a 2 filhos por casal no Brasil. É abaixo do normal. E aí, professor, é um problema. Por que é um problema? Porque a população jovem do Brasil está encolhendo e os jovens são aqueles que vão se tornar adultos que vão entrar no mercado de trabalho. E a quantidade de idosos está aumentando. Por que, show? Por causa do aumento da expectativa de vida. Os adultos estão vivendo, os idosos estão vivendo mais. A expectativa de vida hoje do brasileiro é 77 anos. E no meio desse contexto, essa expectativa de vida, os idosos estão vivendo mais e não está tendo uma reposição dos jovens. Ah, professor, então o crescimento vegetativo do Brasil é negativo? Pera, crescimento vegetativo? O que é crescimento vegetativo? É o crescimento das plantas? Não. Crescimento vegetativo é o crescimento natural da população brasileira. Quando o crescimento é positivo, é quando eu calculo taxa de natalidade menos taxa de mortalidade durante o período de um ano.
Se o cálculo disso eu tiver mais nascidos do que óbitos, eu tenho uma taxa de natalidade positiva. O Brasil ainda mantém as suas taxas positivas. Ah, professor, mas você falou que é 1 filho, 1,6 filho por casal. Sim, mas não é 1, é positivo. Vou te dar um exemplo de negativo. Na Europa, a população da Europa é extremamente idosa. A população da Europa é envelhecida. Ou seja, tem muitos idosos para poucos jovens na Europa. Outro exemplo bem mais claro, Japão. Show! No Japão, a taxa de natalidade é 0,8. Ninguém nasce. E a taxa de mortalidade é 0,9. Ninguém morre. Menino, vou morar lá. Caramba, sabe a pirâmide etária? No Japão não é uma pirâmide etária. No Japão é um retângulo etário. Como assim? Jovens muito reduzidos e os idosos já bem alargados. Resumindo, a população idosa no mundo inteiro está causando um contexto. Qual é o contexto? As aposentadorias. Ah, professor, mas sempre foi assim? Não. Agora entenda, a gente quando fala de população, anota aí a dica. Você fala de áreas de transição, períodos de transição. Como assim, professor? A famosa transição demográfica. O que é uma transição demográfica? É uma mudança. Como assim uma mudança? Um país pode ser um país de jovens e pode mudar para ser um país de adultos. Depois ele pode mudar para ser um país de idosos. O nome disso é transição demográfica. Em qual fase o Brasil está? Questão de prova. O Brasil está na fase de adultos. O Brasil é um país de adultos, não é um país de idosos. Caiu questão dizendo que o Brasil é país de idosos, tá errado. O Brasil é país de adultos, mas caminha lá para a segunda fase da transição demográfica, que é para ser de idosos. Ah, professor, então o Brasil já completou uma transição, já fez uma transição demográfica? Já. Quando? Nos anos 1980. Nos anos 1980, o Brasil passa por uma nova fase de transição. Passa por sua primeira transição demográfica. Qual é a transição demográfica? O Brasil deixa de ser um país de jovens e passa a ser um país de adultos. Então, espera, professor, antes dos anos 80, década de 40 a 70, o Brasil era um país de jovens. No Brasil existia praticamente um boom demográfico. Uma população, a taxa de natalidade altíssima, uma melhoria, uma questão da redução da taxa de mortalidade, isso causava um boom demográfico no Brasil. Mas a partir dos anos 80, o Brasil deixa de ser um país de jovens e passa a ser um país de adultos. Como é que a SEDUC cobra da gente? O que é que fez o Brasil se tornar um país de adultos? Anota a dica. Por que o Brasil tornou-se um país de adultos? Por que ele chegou a ser esse país de adultos? Por favor, anota. 3 grandes motivos. Quais são os 3 grandes motivos? Primeiro, urbanização. Professor, urbanização os anos 80, é o contexto do ápice da urbanização do Brasil. Ou seja, a maioria do povo brasileiro estava morando nas cidades. Me diga uma coisa, filho no campo é mão de obra. Filho na cidade é o quê? Trabalho, despesa. Trabalho, despesa, é custo, é gasto. Eles têm que bancar de lá, né? Bancar. Ou seja, quando você tinha muito filho no campo do Brasil, o filho servia como mão de obra. Ajudava na lavoura, ajudava naquela condição. E o Brasil era um país agrário. Mas quando o Brasil torna-se um país urbano, ter filho no meio urbano é gasto, é custo. Então a urbanização aumentou o custo de vida. A isso que é que os casais passaram a pensar? Preciso reduzir a quantidade de filhos, porque senão não dá para sustentar. Se eu tenho muita quantidade, se eu tenho um aumento do custo de vida, quanto mais filho eu tiver, pior para mim. Primeiro motivo. Segundo motivo, existe um grito, show, que é maior do que o grito de Dom Pedro I. Existe um grito na história do povo brasileiro que é o maior grito de liberdade. Professor, para mim o grito de liberdade foi o grito de Dom Pedro I, independência ou morte. Foi não. Sabe qual foi o maior grito da história do brasileiro? Foi o grito da independência da mulher. A mulher no mercado de trabalho. A mulher no mercado de trabalho, ela vai ser uma injeção instantânea na pirâmide etária. Porque quando ela entra no mercado de trabalho, as mulheres realmente sofrem muito. Inclusive, show, no caminho para o trabalho tem o assédio, o abuso, o desrespeito. Os salários são desiguais. Por que o salário da mulher é desigual ao do homem? Tem sentido isso? Não tem. Em hipótese alguma. Por isso que existem os movimentos feministas para equidade social. Não tem sentido um governo democrático a mulher ganhar menos que o homem. Em hipótese alguma. Não tem motivo, não tem explicação. Ah, mas o candidato tal falou que é porque a mulher entra no período de auxílio maternidade, isso vai gastar muito. E daí? São direitos iguais. Professor, então a mulher no mercado de trabalho, ela sofre muita coisa, mas só tem uma coisa que ela não quer mais voltar a sofrer. Sabe o que é show? Depender de alguém. É verdade. Entendeu?
Então, no meio desse contexto, quando a mulher entra no mercado de trabalho, ela consegue ser tão boa, que hoje a maior população economicamente ativa do Brasil, adivinha de quem são? As mulheres. É verdade. Quem mais está no mercado de trabalho são as mulheres. E aí, professor, no meio desse lance, as mulheres no mercado de trabalho, elas não querem mais voltar a depender de ninguém. Então, elas vão planejar melhor a sua vida. E no meio desse contexto, os casais passam a planejar melhor. E nessa historinha toda que eu estou contando a você, a população jovem reduz. Antigamente, casais com 18, 19, 20 anos já tinham 1, 2 filhos, 3 filhos. Hoje em dia, você encontra casais com 25, 26, 27 anos preocupados em viajar, fazer outra coisa, se formar, passar no concurso público e não pensando ali, na realidade, em ter ter um filho ou ter mais de um filho. Então, no meio desse contexto aqui, fica muito atento, porque quando a gente fala de população, puxa muitas coisas da sociedade. Falamos de urbanização, mulher no mercado de trabalho e também nos anos 80, a difusão dos métodos contraceptivos. Então, aquela história de que mulher nasceu para ser mãe, será que ela era predestinada ou empurrada a ser mãe? Predestinação ou empurrão? Então, quem foi que disse que o sonho da mulher era ser mãe? Será que o sonho dela não é se formar, ser uma médica, uma advogada, uma servidora pública? Com certeza. Então, não estou dizendo que é errado ser mãe. Entenda o contexto. Errado é o pensamento. Como a gente imagina as mulheres no meio dessa sociedade patriarcal machista. Então, no meio desse contexto todo, vai ser uma injeção instantânea na população brasileira. Então, falou de população brasileira, eu tenho um contexto de uma população adulta, que pode lá para o ano 2030, 40, virar uma população idosa. Mas caiu na prova, Brasil, população de adultos. Contexto de urbanização, contexto também de mulher no mercado de trabalho e os métodos contraceptivos nessa difusão toda. E lembre-se que o Brasil é um estado laico, né? O Brasil, na realidade, ele não tem esse problema com questões de... métodos contraceptivos são proibidos. Não, isso é coisa de país que adotam... Que é isso aí, prof? Por exemplo, na realidade, existem países ou religiões, como no Oriente Médio, que métodos contraceptivos são proibidos. Não pode ter pílula anticoncepcional, não pode ter preservativo. Onde é, professor? Países do Oriente Médio que adotam o islamismo. Então, professor, lá tem uma alta taxa de natalidade. Com certeza tem uma alta taxa de natalidade. Então, um dos culpados da população mundial passar para 9 bilhões lá no ano 2030 vai ser país do Oriente Médio e países africanos. Professor, mas o Brasil é laico, mas o Brasil tem uma população católica. Mas a nossa população católica, a gente escolhe questão de método contraceptivo ou não. Nós somos um estado laico. O que é um estado laico? Que não tem uma religião definida. Então, usar pílula anticoncepcional, método contraceptivo, é uma questão social, questão nossa, questão também de se prevenir das doenças. E cuidado, falando de doenças, não é mais DST não, viu? É IST. Infecções sexualmente transmissíveis. Aí pro programa de saúde também de outros concursos. Porque o nome DST já mudou, agora é IST, Infecções Sexualmente Transmissíveis. Então, no meio desse contexto, fica aqui a dica na parte de geografia, de demografia, e existem outros mais contextos, mas como nós temos um tempo reduzido, fica aqui a dica. Prazer enorme, né? O show me convidar, eu fico super feliz, na realidade, eu fico super agradecido. Muito obrigado. Antes que eu profzinho, sempre. Até mesmo porque, prof, aquela história, a voz do povo é a voz de Deus. Nosso primeiro vídeo foi muito top, muitos compartilhamentos, muitos aí elogios aí, graças a cada um de vocês que estão nos acompanhando. Inclusive, assim, eu fiquei até surpreso com os alunos aqui do colégio, do médio, do pré-vestibular em geral, da galera das escolas militares. Quando passava, vem cá, pede pro professor Léo fazer a segunda parte daqueles vídeos e tal, porque aquele assunto globaliza para todos. É importantíssimo. A parte que a gente gravou do assunto foi climatologia, geomorfologia, geologia. E essa parte da geografia física realmente precisa estar gravado. Porque para você voltar e ver, porque é complexo esse assunto, né? Então, de forma geral, é sempre um prazer, pode me convidar, show, que quando eu tenho tempinho eu passo aqui, porque é prazer gravar essas dicas aqui, não custa nada, na realidade. Prof, a gente vai perguntar com o senhor, então, poderia marcar para a gente combinar e gravar aquela segunda parte para os alunos? Podemos inclusive falar de geologia, que são rochas e minerais, né? Um dos conteúdos mais complexos aí. Anota aí. Né? Também para a galera das escolas militares, também o pessoal do pré-vestibular, o pessoal da SEDUC também. E com certeza deve cair também na guarda municipal, geologia não cai não, prof? Não, a geologia já é mais específica, né? Para outros concursos. Ótimo, mas serve para todo mundo. Então serve para pré-vestibular, serve para a galera vai fazer o Enem, serve também para a galera da SpaceX, né, que vai fazer também concurso para cadetes do Exército. E serve para a SEDUC, né, que a SEDUC cobra a geografia de uma forma
geral. Então, geologia a gente pode gravar na próxima aula. Olha essa galerinha, quero falar para vocês de antemão, é assim o esforço de cada professor. O professor Léo já estava saindo, ele estava no telefone falando com alguém, disse, olha, eu vou gravar aqui. Então, tipo assim, ele veio, se dispôs para poder gravar essa dica pra gente. Prof. Léo, obrigadão mais uma vez, estaremos marcando aí o nosso próximo vídeo. Redes sociais, prof, que ele vai embora falar da galera. O Instagram, né, que é Léo Martins Nardo, e o Facebook, Leonardo Martins. Martins com NS. É, NS, Martins, NS. Eu tô com essa mesma blusa, só tenho essa blusa, eu tô brincando. Eu tô com essa mesma blusa no Instagram, dá pra saber a cara de terrorista, barba, dá pra saber. Então é fácil de encontrar, não é difícil não. Léo Martins Nardo e no Facebook, Leonardo Martins. Prof. Léo, show de bola. Como você tá apressado no canal da galera, que é tradicional da galera, todo mundo me acompanha, obrigadão mais uma vez. Prof. Léo, Léo Martins, é o Instagram dele aí. Meu Facebook, Giliardo Show, Giliardo Ferreira, Giliardo Vieira. E meu Instagram, Giliardo Underline Show, que agora o Prof. Léo vai ter que curtir um pouquinho, final de semana tá chegando. Isso, é. Tem aula hoje, prof? Não, hoje não tem mais. Então ele vai agora, vai errar. Vai curtir um pouco, não é isso? Isso mesmo. Obrigado, amado mestre, galerinha, você que me acompanha sempre, de qualquer lugar do Brasil. À vontade, prof, aí, vou ficar com a galera. Obrigado. Valeu. Então, mais uma vez, obrigado ao Prof. Léo, a galera que nos acompanha sempre. Lembrando, clica lá, acompanha lá, Léo Martins também no Instagram. E não esqueça, galerinha, você que me acompanha de São Paulo, a galera de Marília, a galera de Guarulhos, a galera também lá de Santos também, a galera de Catanduva, toda a galerinha lá, Isa Mares. O seu filho também, Isamares, que se eu não me engano é o João, se eu não me engano é João, se não for o João, meu Deus, ele não vai me perdoar. Mas o filho da Isamares, deu um branco agora, toda a galera do hospital que trabalha lá, aquela equipe maravilhosa da área da saúde que nos acompanha sempre. Sintam-se abraçadas, sintam-se abraçados, sintam-se beijados, toda essa equipe maravilhosa do hospital da minha amiga Isa Mares. Obrigado a você, Isa, as suas irmãs, irmãos, amigos que nos acompanham sempre, a cada um de vocês que acreditam no trabalho do Alô Galerinha. Em especial, um beijão também a galera que me acompanha lá de Curitiba, Yuri Foco no concurso, a galera de Brasília, Aparecida do Norte também, a galera também de Ceilândia que nos acompanha, Aparecida de Goiânia, a galera de a Serra de Aratuba, Guaraciaba, alô Heriutaba, também Santa Quitéria, Canindé, a galera também de Pau dos Ferros, Exu, alô Caruaru. E não poderia esquecer, olha só, Mega 5 Mega Design, Carlos Amaral, galerinha. Mega 5 Mega Design é igual ao colégio de concurso. A de concurso é meu apoio, é minha base, meu pilar, minha fortaleza. E Carlos Amaral é minha coluna. Priscila também é outra coluna. Também tem Star Motos, é outra coluna. E também tem a Essential Perfume, outra coluna também. E também tem a Óticas Amaral, outra coluna. Porque eles acreditam no trabalho da galera. Me ajudam de uma maneira direta ou indireta. Obrigado a cada um de vocês que acreditam no meu trabalho. Que esse canal do YouTube não é meu, não é seu, ele é nosso porque juntos somos mais fortes. Então, Mega 5 Design Carlos Amaral, tudo em acessórios para você personalizar camisa, canecas, copos, garrafas. Faz chinelo também lá, personalizado. Temos também lá banners, adesivos, também tinta para sublimações, enfim. Vai lá. Mega 5 Design, procura o Carlos Amaral, procura o Lucas, o Luciano Amaral com seu espaço estético também, na Domingos Olímpico também ali também com a Domingos Olímpico com a Imperador, espaço estético lá você pode também estar agendando, logo vou estar fazendo um vídeo maravilhoso, você conhecer o espaço estético da Dona Luciana Amaral. Beijo pra senhora, uma super mãe, super amiga, super companheira. Beijão pro paizão do coração também, pro seu filho Lucas, também seu filho que mora também lá nas Minas Gerais, enfim. Galerinha também, olha só, Star Motos, meu amigo Hausmann, tudo é só para motos. Carlinhos de Queiroz, General Sampaio, procura lá Carlos Eduardo, procura meu amigo Hausmann, toda aquela equipe, seus irmãos e toda aquela equipe maravilhosa, tudo é acessório para moto, você vai também lá ter capa para chuva, enfim, geral. E também não poderia esquecer óculos, lente, relógio, aliança, óticas Amaral, lá no Shopping Rio Mar Kennedy. Procura meu amigo Mário, procura meu amigo George, fica sempre antenado. E também aquela lembração pra galera também das Óticas Visão. Óticas Visão lá do Norte Shopping da Bezerra de Menezes, aquela galera que sempre me recebe lá. Jonathan e toda aquela sua equipe, aquele abração, obrigado por sempre também. Enfim, galerinha, aqui no Colégio de Concurso, no dia 9 de outubro agora, estaremos dando início a novas turmas da INSS, manhã, tarde e noite. Vem, galerinha, vem, confere. A aula inaugural vai ser top. Júlio, papai te ama muito. Jonas, Luco, papai também te ama muito. Meus dois filhos maravilhosos, os quais amo. Minhas irmãs, as quais amo. Meus irmãos também, os quais amo também. Vovó Tereza, beijão pra senhora também. Todos os meus primos e primas em geral. A galera também lá de Baturité, a galera também de Aracuiaba. A galera também lá da Serra da Palmácia. Guaramiranga. A galera também lá de Mulungu. A galera de São Benedito. A galera também lá de Irauçuba, aquele beijão especial. Madalena Macaoca, Padre César Bonfim, Edinardo Bonfim, Francisco Bonfim, Alzira Bonfim, essa família maravilhosa também. Paraíba, alô João Pessoa, Catolé do Rocha, Bled do Cruz, tio Nelson Paraibano, mãe tia Euda, beijando no coração de vocês. Amo vocês, essa família maravilhosa. Vocês que me deram um pilar, uma base, uma fortaleza. Hoje eu sou muita coisa graças a essa família maravilhosa, tio Nelson Paraibano, mãe tia Euda Paraibana também. Aquele beijo especial pra Sandrinha, Andressa, Nelsinho, Paulinho, Gui. Essa família amo demais. Risandra,
Zaranza, hoje eu lembrei, Camila Zaranza, beijo também. Ricardo, beijão, Dedéu, Carla, Sofia, essa família maravilhosa, amo demais, beleza? Enfim, galerinha, vem Tiradentes, grandes conquistas começam aqui. E não esqueçam, valorização, respeito e consideração é pra ter hoje, porque amanhã é certo, só pertence a Deus. Mãe, hoje são 5 de outubro, hoje fazem 2 anos e 5 meses desde que a senhora partiu para o descanso eterno. Mas não existirá um dia, não existe um dia do qual eu não lembrarei da senhora, porque todos os dias eu lembrarei da senhora. 1000 anos se passarão, eu jamais esquecerei que a senhora foi e sempre será a melhor, a maior, a mulher mais importante na minha vida. Mãe, até o nosso encontro, Deus me abençoe. Deus nos abençoe e que a senhora possa nos mandar do céu muitas luzes, graças, bênçãos e que a senhora possa me abençoar. A benção, mãe. E você tem pai e tem mãe, sinta-se abraçado, dê um beijo nele, nela, nos seus irmãos, nas suas irmãs. Diga assim, esse beijo é do Alô Galerinha, porque ele diz que é ruim quando perde um pai, quando perde uma mãe, quando perde alguém especial, algum ente próximo, alguém querido em nossas vidas. Porque hoje você tem, faz de conta que nem existe, mas amanhã você vai querer tê-los ao lado, vai doer, porque a saudade é insuportável, irreparável e incalculável. E para quem ama de verdade, ama em vida. Não deixe para poder homenagear, ou presentear, valorizar depois que morrer, não. Porque a vida é o hoje, é o agora. E o amanhã é certo, só pertence a Deus. Beijo a todos vocês. Tchau. Inscreve-se no canal, dá uma clicada aí embaixo, aí, curtir, compartilhar. E não esqueça, galerinha. Alô, galerinha. Vem pro Tiradentes. Grandes conquistas começam aqui. Valeu. E também tem meu super-herói, qual eu amo demais. Esse é meu super-herói, pai, amigo, companheiro, anjo da guarda, tudo. Hélio Melo Soares, paizão, amo demais o coração. Esse aí é minha vida. O Senhor é meu tesouro maior. Amo o Senhor. Tchau, tchau. Valeu.